Graça e paz, amados. Estamos aqui para a nossa última aula de Novo Testamento, módulo 2. Estou ajeitando a câmera aqui. E a gente vai encerrar com as epístolas de João. E uma das coisas interessantes sobre elas é elas têm algumas características comuns, né? Nas epístolas que a gente viu gerais, a gente percebeu a questão da de que cada epístola tinha uma característica própria. Hoje a gente vai voltar para aquela ideia do conjunto. A ideia do conjunto dos escritos joaninos é aquilo que é o fio da meada, tanto das cartas, mas a gente vai dar um destaque depois também para o Apocalipse. Tá certo? Então a gente vai começar. Vou colocar aqui para vocês o PowerPoint. Muito bem. As epístolas de João. Aí a gente vai ver que o conjunto das epístolas, ou dos escritos joaninos, eles giram em torno desses temas que estão aí. Deus como Pai, Jesus Cristo, a vida cristã. Depois a gente vai ver o Apocalipse de João, aonde é colocado os temas, né, que são a espinha dorsal do Apocalipse de João. Nós não vamos entrar nas questões de escatologia, de linha de escatologia, nada disso. É só uma espinha dorsal, onde a gente vai ver o Senhor glorioso, que a gente mostra a cristologia do Apocalipse, que é uma cristologia alta. Por que cristologia alta? Porque enfatiza muito a questão do Cristo glorificado. A cristologia baixa, não é pejorativo, mostra a questão do Cristo encarnado, né? Então, a cristologia do Apocalipse é uma cristologia alta. E a gente vê também aí o fato de que Deus sabe todas as coisas, a questão de Deus e seu povo. Então, vamos então para o tema dos escritos joaninos, como eles estão aqui, ok? Deus como Pai. Existe um enfoque muito grande nas cartas de João, as 3 cartas, em Deus como Pai, certo? E a palavra Deus é usada 67 vezes e Pai 18, das quais 16 se referem a Deus. Tantas referências a Deus num espaço tão curto não tem nenhum equivalente em outro lugar do Novo Testamento. E algumas afirmações notáveis, como a questão de que Deus é luz, a Deus é amor, está na primeira carta de João, e 2 coisas se destacam de forma muito especial nessa referência a Deus. A primeira é a ligação entre Deus e Jesus Cristo, que é muito enfatizado nessas cartas, e a segunda é a ligação entre Deus e o seu povo. Então você vai ver repetidas referências nessas cartas de Filho de Deus, e para o autor é altamente importante que a gente veja o relacionamento entre Jesus e o Pai. Ele fala do testemunho que Deus dá acerca do Filho, né? Muita gente, o testemunho de Jeová chega e diz, olha, Jesus era testemunho de Jeová, mas a carta de João mostra que Jeová também era testemunha de Jesus, né? E no estudo do Evangelho a gente viu que dar testemunho compromete alguém, e que João traz a ousada ideia de que Deus se compromete em Jesus. Em 1 João, essa ideia ela é ainda mais clara, se é que isso é possível, porque a carta toda ela enfatiza isso. Negar o filho significa negar o pai, ao passo que confessar o filho é ter o pai. Permanecer no filho e no pai são coisas que andam lado a lado, pois o pai enviou o filho. Então, os cristãos que receberam a primeira carta de João estavam evidentemente confusos a respeito de espíritos. Havia pessoas que se declaravam inspiradas e por isso supunham que o seu ensino tinha de ser aceito. Já era ali as sementes do gnosticismo, né? Uma heresia que assolou muito as igrejas no primeiro século. Os leitores são instruídos aqui por João a não avaliar os espíritos segundo os critérios deles. Eles tinham um critério próprio, eles deviam ser testados, pois todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
O que ele está dizendo, não aceite de pronto a doutrina deles, nem o testemunho deles, segundo o critério deles. Tem que ser aceito sem discutir. Não. Testem, discutam, questionem, com base no Evangelho. Todo o espírito que não faz essa confissão prova que é anticristo e deve ser rejeitado. Então, essa era a ideia que a gente via aqui, né? E é interessante que João declara com muita ênfase o amor de Deus em todos esses textos, e de fato, Deus é amor. Nós conhecemos o amor de Deus, o amor não em virtude do nosso amor por Deus, mas por causa do amor dele por nós, ao enviar seu Filho como propiciação por nossos pecados. É essa a ação de Deus que nos permite ser aceitos na família celestial, e há várias referências ao ser nascido de Deus. O ensino importante é que devemos permanecer em Deus, né? Isso é o mesmo que ter comunhão com Deus. E aí a gente vê que o outro assunto, lembrando sempre que tem as referências que vale a pena vocês conferirem, e a gente vai perceber aqui a questão de Jesus Cristo, né? Quem é Jesus para João. Então, o lugar atribuído a Jesus aqui nas cartas é crucial, né? É evidente que o escritor ele está enfrentando ali uma forte oposição, até de alguns que haviam saído do grupo e de outros que ficaram e estavam afirmando serem inspirados, né? João já está aí com seus 90 anos, tendo que enfrentar esse pessoal que vinha com novas ideias e que não conheciam a Jesus como ele conheceu. Como os cristãos podiam saber quem estava certo ou quem estava errado? Essa era a pergunta. João é muito claro. A atitude em relação a Jesus é decisiva. Aparentemente havia alguns naquela cidade que tinha um conceito altamente espiritual da natureza divina e muito baixo da matéria, né? Eles achavam que a divindade não podia ter nenhum contato com a matéria e por isso não podia haver encarnação. Para eles, o homem Jesus não podia ter sido o Cristo divino, não estava negando a Jesus. Era uma influência de Platão aí, né? E do gnosticismo. É nesse cenário que a gente precisa entender palavras como quem é o mentiroso, não aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Note que o inimigo não está negando apenas a Jesus, quando diz que ele não é o Cristo. Está negando também o Pai. Então, a gente percebe aqui que quem não reconhecia o Filho não reconhecia o Pai, né? Porque Deus enviou o seu Filho para ser o nosso Salvador. Então, negar que Jesus é o Cristo de Deus, ou o Filho de Deus, é rejeitar que Deus, o Deus que nos amou e com o amor que vemos no Calvário. Isso é tão fundamental que João diz que quem não confessa Jesus Cristo vindo em carne é o enganador e o anticristo. Essa pessoa não está cometendo um erro inocente, está enganando os outros. O pai e o filho são inseparáveis. Nenhum profeta é realmente inspirado se não confessar que Jesus Cristo veio em carne. Não confessar Jesus significa não fazer parte do povo de Deus, mas pertencer ao anticristo. É importante confessar que Jesus é o Filho de Deus e crer que ele é o Cristo e o Filho de Deus e crer em seu nome. 1 João tem algumas coisas importantes a dizer sobre a expiação que Cristo efetuou. A carta ela é mais explícita que o Evangelho de João sobre esse assunto. Por exemplo, é dele a declaração: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João ele insiste que não é o batismo, não é só o batismo, mas a cruz de Cristo que é importante. Foi a morte, não o batismo, que retirou o pecado. Do mesmo modo, Jesus Cristo, ele chama ele de nosso advogado junto ao Pai, né? Ele é aquele que vem a ser o nosso defensor, é aquele que intercede por nós
quando pecamos. Então, ele é a propiciação da a propiciação pelos nossos pecados. Você vai ver, por exemplo, ele dizendo isso nos textos, né? Propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E exemplo de Paulo, João está dizendo que existe algo terrível, que é a ira de Deus, voltada contra os pecadores, e que a morte de Cristo foi a maneira de desviar essa ira de nós. Então, isso aqui é uma coisa muito enfática que a gente vê em João. Ele vai dizer, por exemplo, outra maneira que ele fala sobre o Cristo é dizer que falar de Cristo como o Salvador do mundo. Não se trata da ideia de que o fim do mundo será de que no fim do mundo todo mundo será salvo, mas de que a salvação ela não está restrita a um grupo como os judeus, mas ela atende às necessidades de todo mundo em todo lugar. Mas é preciso dar um passo de receber essa salvação. João também disse: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, né? E ele fala também de um dos grandes conceitos que para ele é muito caro, é o da vida. Então ele vai dizer: Deus nos deu a vida eterna, essa vida está no seu Filho. Ter o Filho significa ter a vida, ou seja, todas as nossas esperanças de salvação estão em Cristo e no que ele fez por nós. E João também fala da questão do perdão como algo importante, porque a salvação ela tem muitos aspectos. E apesar de João não se propor nos trazer uma descrição completa dela, ele não deixa dúvida de que Jesus fez tudo o que tinha de ser feito para sermos perdoados. Então, uma das coisas que a gente percebe aqui é de que o fato de Jesus resolver o problema do pecado é importante porque todos nós somos pecadores. Tudo que Deus fez em relação ao ser humano vem do fato de que ele é pecador. Séculos antes, Deus enviou seus profetas e legisladores para exortar as pessoas a se desviarem do pecado. E o ponto culminante de tudo foi a vinda do Filho de Deus para acabar com o pecado. Por isso, negar o pecado equivale a negar a verdade, toda a revelação que Deus fez. Quem nega o pecado está negando toda a revelação que Deus fez. Vê-se o amor de Deus no fato de que ele entrega seu Filho. A cruz é muito eloquente ao afirmar seu interesse pelo ser humano. O outro tema das cartas aqui é a vida cristã. Vamos olhar para os aspectos da vida cristã que ele destaca aqui. A vida cristã, como se podia esperar diante de tudo o que Cristo fez, é uma questão de tudo ou nada. Ela implica renúncia total ao pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. É bom deixar claro que o autor não está dizendo que um cristão nunca pode fazer algo errado. Ele está dizendo que ele não pode continuar no caminho do pecado. Pecar habitualmente não é possível para alguém que renasceu pelo poder de Deus. Pecar não combina com seu caráter. Seu hábito é servir a Deus e fazer o que é certo. Entretanto, é o amor que recebe a ênfase aqui. Numa das mais importantes passagens de todo o Novo Testamento, João ele vai dizer: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E mais uma vez, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jamais descobriremos o que o amor significa, se partirmos do lado humano. Nós temos de partir da cruz, aonde vemos o amor de Deus. Não pelos atraentes, não pelos devotos, não pelos merecedores, mas pelos pecadores.
E o interessante é que aqueles que, sem o ato propiciatório do Filho, experimentariam apenas a ira de Deus se não fosse a consequência horrível, né, do pecado, se não fosse a cruz. Isso é o que está por trás da declaração que se repete. Deus é amor. Deus ama porque amar é a sua natureza. Ele nos ama pelo que somos, não pelo que ele é. Mas não, ele nos ama não pelo que somos, mas pelo que ele é. O nosso amor, portanto, é uma resposta ao amor de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor procede de Deus. Somente porque experimentamos o amor que vemos na cruz é que nós podemos amar de uma maneira, da maneira que distingue o cristão. Quem nasce de novo tem uma nova capacidade para amar. Em certa medida, ele aprendeu a amar como Deus. Ele ama a Deus e ama o outro. Ele ama ao seu irmão. Desse modo, o amor de Deus é aperfeiçoado neles. Do mesmo modo, o amor e medo são incompatíveis, pois o amor perfeito lança fora o medo. O crente passou da morte para a vida. É outro tema da carta. Ele tem a vida eterna. É peculiar essa ideia de permanecer. O verbo ocorre 27 vezes nas cartas. Quase sempre essa permanência é em Deus. Mas, por exemplo, ele vai dizer sobre permanecer na luz, permanecer no Filho, permanecer no Pai, permanecer no ensino. Assim também a palavra de Deus pode permanecer em nós, ou a unção, né, que é outra palavra para permanecer, a vida, o amor ou a verdade. E Deus permanece em nós, assim como a sua semente. Permanecer na unção, né, é outra expressão que ele usa. Então nós podemos ver a vida cristã como o outro aspecto dela, como a negação do mundo. E esse termo ele pode ser usado em sentido neutro, né? Geralmente não se refere ao mundo oposto a Deus e ao povo de Deus. O mundo odeia os que são de Deus. Isso não é de admirar, pois o mundo é ligado aos falsos profetas, ao anticristo, aos enganadores. De fato, o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Os crentes, porém, não precisam ter medo, pois maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Né? Não devemos amar o mundo, nem as coisas que há nele. É interessante, alguns até perguntam aqui, né? Mas Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho? É claro que quando se fala de mundo, ali está falando de pessoas. Quando João está falando de mundo aqui, ele está falando de mundanismo, desse sistema perverso que se opõe a Deus e a seus princípios. Deus enviou o seu Filho para salvar as pessoas. Mas quando João vai dizer que não devemos amar o mundo presente, ele está se falando das coisas mundanas, porque é trágico trocar o que é sólido pelo que é superficial e o que é eterno pelo que é temporal. Mas caiu em desuso. Por isso requer um esforço especial para compreendermos o que o escritor nos está dizendo. E até mesmo no século XXI a gente não vê mais isso, né? Quem muito se aproxima de usar a linguagem simbólica como o Apocalipse usava são os livros de C.S. Lewis, como a Crônica de Nárnia, ou de Tolkien, né, com O Senhor dos Anéis. Mas aqui você percebe que caiu em desuso, porque requer um esforço especial para compreendermos o que o escritor está dizendo. João ele começa com revelação. A expressão revelação aqui é apocalipse, né, de Jesus Cristo.
de onde tiramos a palavra apocalíptico, usada para descrever todo esse gênero de literatura. Esse livro difere, porém, dos outros apocalipses, e diversas vezes João chama de profecia. Ele está usando o estilo apocalíptico para transmitir a palavra de Deus para os seus dias. João ele escreveu para uma igreja pequena, e é bom que a gente leve isso em conta, né? Qual era o contexto aqui? João está escrevendo para uma igreja pequena que está sendo perseguida pelo Império Romano, que corria o que corria o que corria, né, que era oprimido por um imperador louco. E é interessante que essa igreja ela recebeu o evangelho de forma muito empolgante, né? Ouviram que Deus enviara seu filho, que ele morreu numa cruz para retirar os pecados delas, abriu o caminho para a vida eterna, que esse filho ressuscitara e subira de volta ao céu e na hora certa voltaria para reinar sobre a terra. Todos os impérios terrenos, como de Roma, ficariam sujeitos a ele, e os crentes entrariam no seu reino glorioso. Para as pessoas comuns que tinham sido maltratadas pelos romanos, isso foi um grande estímulo. Elas alegremente se tornaram cristãs, esperavam e ansiavam pelo retorno do Senhor. Todavia, ainda nada havia acontecido. Os romanos continuavam oprimindo, como sempre. Alguns crentes tinham sido mortos ou presos. O mal prosperava como antes. E então perguntas começaram a surgir na cabeça. Né? Será que tudo foi um engano? César era mais forte do que Jesus, ou forte demais para Cristo? O mal haveria de prevalecer sempre sobre o bem? Então, o Apocalipse ele foi escrito justamente para esse pequeno grupo de cristãos que estavam perplexos e com perguntas como essa no coração. Então, basicamente, o que João está apresentando aqui é uma teologia de poder, ou do poder, né? Do poder de Deus. E a gente percebe que para a gente entender essa teologia, nós temos que ter o propósito de João em mente. Né? A gente não vai estar fazendo aqui uma exposição completa de tudo que o cristianismo ensina, mas há no Apocalipse uma concentração de alguns aspectos da fé que transmitiriam aos leitores as verdades que eles precisavam saber naquela ocasião. Então, a primeira delas é justamente a questão do Senhor glorioso, né? Que é a cristologia do Apocalipse. E o interessante aqui é que o João ele começa já trazendo saudações da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ou a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ou seja, na sua primeira visão, a primeira visão que João tem é do Senhor em toda a sua glória. E é interessante, João, quando Jesus estava aqui, ele reencostou a cabeça no peito de Jesus, ele era o discípulo que Jesus amava, andava junto com Jesus. Mas essa visão do Cristo glorificado fez ele cair por terra como morto. Teve um temor grande, né? E é interessante, amados, que enquanto não virmos o Senhor pelo que ele é, nós não vamos ver nada na perspectiva correta. Depois de deixar claro que Jesus é o Senhor Supremo, João faz uma lista de títulos que são chamados títulos reais, né? E o livro vai se desenvolver em cima desses títulos, né? Ele é o primeiro e o último, ele é aquele que vive, é ele quem tem as chaves da morte e do Hades, ele é o Filho de Deus, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém vai abrir. Ele é o princípio, ele veio e traz o soberano da criação de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Você escreveria um amém quando visse isso aí. Depois ele é apresentado de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Isso faz parte de uma visão em que o louvor ao cordeiro, né,
é elevado pelos 4 seres vivos e pelos 24 anciãos em torno do trono de Deus, dos quais ele passa a miríades e miríades de anjos, e como se isso não bastasse, toda a criação vem exaltar. Tudo, no céu, na terra, debaixo da terra, forma um grande coral de louvor ao Cordeiro. O cântico de louvor se ergue porque o Cordeiro é considerado digno de abrir os 7 selos, e é isso que ele faz. Deixa eu fazer um adendo aqui. Não pense que o louvor que você apresenta, por mais sincero que ele seja, vai impressionar Deus. Ele vai sim receber. Mas você faz parte de um coral que é composto por toda a criação, onde até as estrelas louvam ao Senhor. Tudo no céu, na terra e debaixo da terra, forma esse coral de louvor ao Cordeiro. E o canto de louvor vai se erguendo, porque ele vai abrir os 7 selos, e à medida em que a narrativa avança, você vê que o livro que está selado é o livro do destino humano. E a visão quer dizer que o Cordeiro está no controle de tudo. É evidente que os cristãos, longe de ser um grupo insignificante, sem importância, são os seguidores daquele em cujas mãos está o destino de todas as pessoas e nações. Aí você percebe que, na medida em que avança o Apocalipse, você percebe que a grandeza do Cordeiro é indicada pela maneira como ele é ligado a Deus. Há referências ao trono de Deus e do Cordeiro. A pessoa em pé diante do Cordeiro e diante do trono. Os 144 mil são chamados primícias para Deus e para o Cordeiro. O escritor sempre coloca o Cordeiro no mesmo nível de Deus. João deixa claro logo no começo que Jesus é supremo. Ele pode gozar de pouca estima em várias regiões do Império Romano, mas recebe a maior honra no céu. Em todo o texto, Jesus é visto como o Senhor de tudo. A grandeza de Jesus torna a sua obra de salvação possível. É interessante que o Cordeiro é uma figura e um símbolo sempre relacionado a Cristo, né? Por que eu digo isso? Porque os símbolos que geralmente as nações adotam para si são ou de aves ou de animais predadores. Mas com Deus as coisas não funcionam assim. Não são essas regras que Jesus seguia. No fim, não é um poder predador que importa, mas qualidades diferentes. E o Cordeiro é um símbolo dessa diferença celeste. João, ao usar a figura do Cordeiro, muitas vezes tem a sua morte em mente. O sangue que Jesus derramou é de importância crucial. E aí é um destaque que João dá no Apocalipse. Cordeiro como tendo sido morto. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Você vai ver, por exemplo, que ele vai dizer que o próprio termo cordeiro é usado por João 29 vezes nas 30 ocorrências no Novo Testamento. E o cordeiro indica uma oferta de sacrifício. E o triunfo ligado ao cordeiro, neste livro, com certeza significa o triunfo pela morte. Esse livro, ele vibra com um forte tom de vitória ligado a Cristo. Por exemplo, nas cartas às igrejas, há um refrão que fala daquele que venceu. É Cristo quem traz a vitória para o seu povo. Cristo abriu para o seu povo um destino glorioso. Amém? Aí você vai perceber que um outro tema importante é o fato de que Deus é sobre todas as coisas. Dê uma olhadinha aqui que você vê que João tem uma profunda reverência por Deus. O seu livro está repleto de ilustrações vivas e ele não hesita em entrar em detalhes quando ele fala de Cristo, como na visão do capítulo 1 você é mostrado. Mas quando ele fala de Deus no céu, ele é extremamente reservado. Suas descrições se limitam a
Esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio ao redor do trono, a um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Deus não pode ser descrito. Nós só podemos nos prostrar diante dele em profundo temor. A fumaça de glória de Deus mantém todos fora do templo. Sempre há referências à glória de Deus. Talvez isso atinja o seu clímax com a informação de que a glória de Deus é a luz da cidade celestial. Os seres vivos perto do trono nunca param de adorar. É outro aspecto do livro de Apocalipse. Dia e noite estão exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor de Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apesar da ênfase que este livro dá ao poder, a primeira coisa que os moradores do céu dizem sobre Deus é que ele é santo. O poder físico é importante, mas a força moral tem mais relevância. Deus está vivo, ele vive para sempre. O espírito de vida vindo da parte de Deus dá vida aos mortos. Suas obras são maravilhosas. E a esse fato está ligado a ideia de que seus caminhos são justos e verdadeiros. E é interessante, amados, que a pequena igreja não deve ter nenhuma dúvida de que Deus é poderoso e fará a sua vontade, quaisquer que sejam os planos dos tiranos da terra. Repete-se 9 vezes ao todo que ele é todo-poderoso, os que estão no céu lhe atribuem força e poder. O grande poder de Deus significa fundamentalmente que, no final das contas, os tiranos deste mundo não têm poder. Deus é simplesmente forte demais para eles e ele os derrota quando chega a hora. Poderoso é o Senhor, Deus que julga. Aí está se referindo à Babilônia, né? Devemos atentar para a palavra julga. João não está escrevendo sobre um Deus que, por acaso, é mais forte que os reis da terra. O seu Deus tem um forte propósito moral e as dores que sobrevêm às pessoas mais não são simplesmente um grande sofrimento, são castigos. A recompensa devida ao mal que praticaram. O triunfo de Deus é descrito como uma noção realista do poder do mal. O líder das forças do erro é visto em numerosos disfarces. Ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, ele é o sedutor de todo mundo. João não tem dúvidas sobre a oposição que existe à causa de Deus, originadas de forças humanas e sobre-humanas. Ele vê o mal à sua volta, mas não considera a maldade humana a pior. Por trás de todo o mal humano está o semblante maligno de Satanás. Há guerra entre as forças do bem e do mal aqui na Terra. Mas isso é parte de um conflito maior, pois Jesus fala de guerra no céu. João não é um otimista idealista incapaz de notar a força da oposição. Ele sabe muito bem que o mal é forte. Ao mesmo tempo, João ele tem plena certeza da vitória. Em todo o seu livro, ele destaca a soberania de Deus e quando chega ao seu ponto culminante, ele contempla a derrota definitiva de todas as forças do mal. Ele fala da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso e abre espaço para relatar como tudo que está errado será aniquilado. No fim, João pode dizer: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Criador, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Outro aspecto do livro do Apocalipse é a relação de Deus com o seu povo, né? Vamos dar uma olhadinha nessa relação aqui. Parece que esse conteúdo ficou pendente, eu estou com tá travado aqui, não sei. Mas vamos entrar aqui na relação de Deus com o seu povo. O Deus que é tão grande e que enceta uma batalha incansável
contra as grandes forças do erro é grande o suficiente para ter um interesse amoroso pelos seus. Então, a terminologia do amor não é muito frequente neste livro. Entretanto, a ideia de que Deus cuide dos seus perpassa todo o livro. Ele falou com o seu povo e ouvimos da palavra ou palavra de Deus. Diversas vezes. Na verdade, todo o livro é uma revelação que Deus deu. Eu vou tirar aqui o PowerPoint, que parece que, por um lapso, eu terminei esquecendo de completá-lo. Então, o que a gente vê aqui? A gente percebe que ele fala do livro e a ideia de que Deus cuida dos seus. Está em todo o livro do Apocalipse. Ele falou com o seu povo, a gente ouve as palavras de Deus. Diversas vezes, na verdade, todo o livro mostra que ele é a revelação que Deus deu. Às vezes nós lemos que Deus falou, porém é mais comum, talvez até mais reverente, dizer que veio uma voz do céu, ou que um intermediário ou um anjo, né, veio falar através ou em nome de Deus. Seja qual for a maneira como João coloca, fica a ideia de que Deus está cuidando dos seus e dá uma revelação de que precisam para passar por suas dificuldades. Nas mensagens às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3, nós temos a ideia constante de que Deus está interessado em tudo que o seu povo está fazendo. Ele conhece os seus fracassos, ele conhece os seus sucessos, ele lhes dá a sua bênção. Aqueles que Cristo redimiu foram redimidos para Deus. Eles são seus para sempre. A salvação é atribuída a Deus e a cidade santa é o lugar dos salvos. Vem de Deus essa cidade. Num gesto belo, inesperado e delicado, a gente ouve que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Espera-se que os salvos respondam a esse amor. Eles são reino, sacerdotes para o seu Deus. Um reino pressupõe um rei, portanto, os salvos são colocados sob a soberania de Deus. Eles não são salvos para uma vida de ócio, ou, como diz no popular, né, para ficar deitado na rede, salvo, sentado e satisfeito. Eles são salvos para o serviço. Sacerdócio implica serviço, mesmo de tipo diferente. Todos juntos somos um grupo de sacerdotes, falando ao mundo por encargo de Deus e a Deus em favor do mundo, ao qual levamos a mensagem do Evangelho. Há muitas coisas sobre adoração em Apocalipse. O verbo proskineo aparece 24 vezes, das 59 vezes em todo o Novo Testamento. Mateus é quem usa a palavra em segundo lugar com 13, né? 13 vezes. Mas na maior parte das vezes em que a palavra aparece, a adoração está ocorrendo no céu. Mas não é verdade que aquilo que os servos de Deus estão fazendo no céu, o povo de Deus deveria estar fazendo na terra? Sim. Também há referências à adoração a divindades perversas, o que lembra aos leitores que nós devemos tomar cuidado com o alvo da nossa adoração. Isso vem junto com a advertência que se repete a João de que ele não deve adorar um anjo, mas somente a Deus. Você lembra a história? Mostra que quando João recebe toda a revelação, ele tem um impulso, né? Ele faz menção de se ajoelhar diante do anjo para adorá-lo. O anjo diz, não faça tal coisa. Não adore a mim, porque eu sou o teu conservo, eu sou um igual com você. Adore somente a Deus. E aí a gente percebe que isso perpassa todo o livro, né? Além disso, amados, você percebe também que é uma referência ao dia do Senhor, representando a única vez em que o domingo é mencionado no Novo Testamento, apesar de termos outras referências de que o culto sempre era no primeiro dia da semana. Há muitos cânticos em todo esse livro, algo que lembra o aspecto musical do culto, né? A referência a dar graças a Deus e a louvar a Deus.
ações apropriadas ao culto, e apesar de também terem uma utilidade muito mais ampla. E João enfatiza também aqui o valor da oração. Ele diz que dos 4 seres viventes, os 24 anciãos que estão próximos a Deus, do trono de Deus, aqueles que foram redimidos pela obra expiatória de Cristo e confiam nele, encontrarão salvação no céu, de onde voltará na hora certa para libertar o seu povo e derrotar as forças malignas. As coisas sobre as quais João escreve têm valor permanente. E sobre a oração, você percebe, por exemplo, que aqueles que estão próximos ao trono têm nas mãos taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso no culto, no Antigo Testamento, representava as orações. Na Terra, a oração muitas vezes não é muito valorizada, é uma coisa solitária, é sem valor, e muita gente não acredita muito nela, na prática. Mas no céu, os que estão mais perto de Deus se interessam pelas orações do povo de Deus. As taças são de ouro, o que há de mais valor. João está dizendo que a oração ela é valiosa e eficaz. Como disse João Batista, como disse Tiago, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele termina vendo Deus entronizado no céu, executando os seus propósitos na terra. As orações de todo o povo de Deus são ouvidas e valorizadas. Aqueles que foram redimidos pela obra expiatória de Cristo, que confiam nele, encontrarão salvação no céu, de onde voltará na hora certa para libertar o seu povo e derrotar todas as forças malignas. As coisas sobre as quais João escreve têm valor permanente para o povo de Deus. Amém, queridos? Encerramos aqui, então, a nossa aula sobre o Apocalipse. Que, claro, a gente deu aqui só a espinha dorsal do livro. Não vou entrar nas questões de escatologia, de pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, porque não é o propósito aqui. O nosso propósito aqui é dar a vocês uma espinha dorsal, uma visão geral dos livros, né? Então, com os escritos joaninos, a gente termina aqui o nosso módulo. Para vocês que ainda não entregaram o trabalho, tem aí 15 dias para me entregar os trabalhos. Eu vou estar corrigindo na fase da correção desse trabalho a partir de agora, para dar as notas a vocês. Eu vou colocar as notas, eu vou entregar as notas ao pastor Paulo, e ele vai então colocar no grupo ou dar individualmente, conforme ele assim decidir, ok? Eu quero expressar minha gratidão aos irmãos que oraram por mim, pela minha esposa. Nós tivemos um motivo de saúde aqui, o calor intenso. Tivemos uma virose e tive que levar minha esposa no hospital. Saiu de lá somente 11 horas da noite. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram por nós. Continue orando para que Deus possa nos abençoar, né, na questão da saúde. Que Deus abençoe a cada um de vocês e dê uma semana debaixo da sua graça. A paz.